Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no The Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, nossa, sempre rende muita discussão, né? A ideia bíblica do milênio. Aquele período de 1000 anos no futuro. Exato, que aparece em várias interpretações das Escrituras. E para guiar a nossa análise hoje, a gente está usando como base o capítulo 28 do Manual de Escatologia do J. Dwight Pentacles. Um clássico, né? Ele tenta organizar, sistematizar o que a Bíblia diria sobre essa era específica. Isso. E o nosso objetivo aqui é, bom, entender os pontos principais dessa visão de um reino futuro governado diretamente por Deus, teocrático, como se diz, conforme está lá no material dele. Certo. E olha que interessante, ele já adianta que boa parte das profecias bíblicas, na visão dele, claro, se dedica justamente a descrever como seria esse tempo. Então, vamos dar uma olhada nisso? Vamos lá. É um tema fascinante. O ponto de partida que o autor usa é bem direto ao ponto. Ele argumenta que o milênio ele precisa acontecer para que as alianças, sabe, aquelas promessas firmes que Deus fez com Israel lá atrás, sejam totalmente cumpridas. Parece que tudo se amarra ali. Exatamente. A lógica que ele apresenta é essa, né? Que essas promessas antigas, elas precisam de um palco futuro para se realizar. E esse palco, bom, seria o milênio. E o Pentecoste conecta essa ideia a 4 grandes acordos, vamos dizer assim, ou alianças que Deus teria feito com Israel. A primeira que ele menciona é a aliança com Abraão. Ah, sim. Basicamente, né, as promessas sobre a posse definitiva da terra e a continuidade do povo de Abraão. Elas encontrariam sua realização final, assim, plena nesse período. Certo, a terra e a descendência. Isso. Depois ele fala da aliança com Davi. As promessas sobre um rei descendente dele, um trono que seria firme, um reino eterno. Tudo isso se cumpriria com o Messias reinando, de forma visível. E isso, claro, daria a base para Israel ter esse reino prometido, né? Governado pelo filho de Davi. A fonte até cita vários profetas, Isaías, Jeremias, para mostrar essa conexão. Faz sentido. Em terceiro lugar, ele traz a aliança palestina, que é bom explicar, não tem a ver com a questão moderna, mas sim com promessas sobre Israel ocupar de forma segura e completa a terra prometida. Ah, tá. A ocupação da terra mesmo. Isso. O argumento dele é que só no milênio isso aconteceria de verdade, como está descrito lá em Isaías, Ezequiel, enfim, outros profetas. Ok. E por último, mas assim, talvez a mais fundamental espiritualmente, é a nova aliança. Essa é bem conhecida. Sim, é a promessa daquela transformação interna profunda para Israel, né? Perdão total dos pecados, um coração novo, a presença constante do Espírito Santo. Certo. E segundo essa visão do Pentecoste, é no milênio que a nação de Israel, aí já convertida ao Messias, viveria plenamente essa realidade espiritual. Jeremias 31 é o texto-chave aqui, né? Sim, sempre citado. Pois é. E Pentecoste argumenta que todas as bênçãos espirituais dessa era milenar derivam, na verdade, dessa nova aliança. Entendi. Então, quer dizer, na visão que ele apresenta, o milênio não é algo que surge do nada, né? Seria tipo a peça que faltava para encaixar e cumprir todas essas promessas específicas feitas a Israel ao longo dos séculos. Exatamente essa a ideia. É um cumprimento prometido. Faz sentido dentro dessa linha de interpretação pré-milenista que ele defende. Certo. Seguindo, então, um evento que marcaria o comecinho desse período de 1000 anos, segundo o texto, é algo bem impactante, a prisão de Satanás. Lá em Apocalipse 20, né, fala de um anjo que prende o diabo, o dragão, por esses 1000 anos. Sim, e o interessante é a razão que a fonte dá para essa prisão. Não seria só, digamos, uma punição. Ah, não. Não. O argumento é que Satanás, que Paulo chama lá em 2 Coríntios de o Deus desta era, precisaria ser neutralizado, retirado de cena, para que 2 coisas pudessem acontecer durante o milênio. Quais seriam? Primeiro, para que a justiça de Deus pudesse ser, assim, demonstrada sem nenhum impedimento. O milênio é descrito como um tempo de justiça absoluta, sabe? Passagens em Isaías, Jeremias indicam isso. Sim. A presença ativa de Satanás, o grande opositor, o acusador, seria incompatível com essa manifestação plena da retidão de Deus governando o mundo.
ele precisaria estar fora de ação. Ok, faz sentido. E a segunda coisa? A segunda é que a remoção dele prepararia o cenário para o que a fonte chama de um teste final para a humanidade. Um teste, mesmo no milênio? Seria um teste em condições, digamos, ideais. Governo perfeito de Cristo, sua presença física, a ausência do tentador externo. Isso permitiria ver como a natureza humana se comportaria mesmo nesse melhor ambiente possível. Entendi. Para ver se o problema é só externo ou interno também. Exatamente. A ausência da influência satânica é vista como crucial para a validade desse teste, Sacou. para mostrar a raiz do problema. Saquei. E fica muito claro no texto do Pentecoste que, assim, não dá nem para pensar em milênio sem colocar Cristo no centro de tudo, absolutamente tudo. Com certeza. O retorno dele à Terra, sua presença pessoal, é a base, né? O fundamento dessa era toda. Tem até uma citação que ele usa de um outro teólogo, G.N. Haga Peters. Ah, sim. Ele cita bastante o Peters. Pois é. E o Peters diz algo como: reverter a maldição, vencer a morte, trazer todas aquelas bênçãos milenares, exige uma demonstração, assim, gigantesca de poder sobrenatural. Algo que só o Messias mesmo poderia fazer. Sem dúvida. Cristo é a figura centralíssima. E o texto explora isso de um jeito interessante, mostrando os diferentes nomes e títulos que são usados para ele nesse período. Nossa, e são muitos. Muitos. E também mostra como ele se manifestaria e o que ele faria. É uma forma de detalhar a identidade e a obra dele durante o milênio, né? Lembro da lista. O renovo, Senhor dos exércitos, Senhor justiça nossa, o rei, juiz, legislador, redentor, sol da justiça, pastor. A lista é enorme. É longa, sim. Mas a ideia por trás de listar tantos títulos não é só, tipo, fazer um catálogo. É mostrar as diferentes facetas do papel de Cristo nesse tempo. Entendi. Cada nome revela algo. Exato. Alguns títulos como Senhor, que remete a Jeová, ou Filho de Deus, eles ressaltam a divindade dele. Isso reforça a ideia de um reino teocrático, ou seja, governado por Deus, porque o rei é o próprio Deus Filho, Deus conosco. Certo. Outros títulos, tipo Filho de Davi ou Filho do Homem, enfatizam a humanidade dele e o seu direito legítimo de reinar sobre os seres humanos, e também de cumprir as promessas específicas feitas a Israel, a Davi. E tem os títulos que apontam para a função governamental. Rei, juiz, legislador, indicam a autoridade dele. E outros como Redentor, Pastor, Sol da Justiça, destacam mais o aspecto da salvação, do cuidado, da restauração que ele traria. E além dos títulos, como ele descreve as manifestações de Cristo? Bom, o autor descreve manifestações bem específicas que conectam Cristo diretamente àquelas alianças que a gente falou. Como filho de Abraão, ele está ligado à promessa da terra. Ah, sim. Como filho de Davi, ele está ligado ao trono. Como filho do homem, ao julgamento e ao domínio sobre a humanidade. Como rei teocrático, ele exerce a justiça e governa sobre Israel e sobre todas as nações. E como Deus Filho, ele cumpre aquela promessa da presença de Deus, habitando visivelmente com a humanidade. Entendi a conexão. E o ponto central de tudo isso, segundo a fonte, é a plena manifestação da glória de Cristo. Essa é a chave. A glória dele. Isso. E essa glória se revelaria tanto na sua humanidade quanto na sua divindade. Na humanidade, ele exerceria o domínio sobre a terra que Adão perdeu, sabe? Governaria com autoridade absoluta como herdeiro de Davi, estabeleceria a justiça, teria um reino visivelmente glorioso. Uau! E na sua divindade, os atributos dele, onisciência, onipotência, justiça perfeita, misericórdia, santidade, verdade, seriam assim evidentes para todo mundo. Ele seria adorado como Deus. Seria a união perfeita do divino e do humano governando o mundo. Isso me leva a uma questão que o próprio Pentecosta comenta no livro. É aquela crítica que às vezes se faz a essa visão pré-milenista de que ela seria muito materialista, sabe? Quase carnal, em oposição a uma visão mais espiritual do reino. Sim, ele aborda isso. Ele até cita um crítico, um tal de Oswald T. Allis, que questiona se um reino terreno, meio parecido com o de Davi,
seria mesmo o objetivo final de Deus. Correto. E a resposta que o Pentecostes apresenta no texto, de novo ecoando o Peters, é que essa oposição entre material e espiritual é, na verdade, uma falsa escolha. Uma dicotomia que não se aplica aqui. Como assim? O reino que é descrito nas profecias, embora seja visível, físico, com domínio sobre o mundo e, portanto, tem sim aspectos materiais inegáveis, ele seria, na sua essência, no seu caráter, profundamente espiritual. Ah, entendi. Não é uma coisa ou outra. Exatamente. Não seria só material, mas também não seria só espiritual a ponto de ignorar as promessas físicas e terrenas que foram feitas. E aí Pentecostes dedica um bom espaço para detalhar justamente as características espirituais que definiriam essa era. E quais seriam essas características? A primeira e talvez a mais óbvia é a justiça. O reino seria marcado pela retidão em todos os níveis. O próprio Messias é chamado de Sol da Justiça. Jerusalém seria a cidade da justiça. O governo seria justo, a justiça seria tipo a atmosfera predominante. Certo. A segunda característica é a obediência. Aquele propósito de Deus lá de Efésios de colocar tudo sob a autoridade de Cristo seria finalmente realizado. E essa obediência seria facilitada por vários fatores. A transformação interna da nova aliança, o Espírito Santo agindo livremente, a ausência de Satanás, a remoção dos rebeldes no início e o conhecimento universal de Deus. Todo contribuindo para isso. Sim. A terceira é a santidade. O caráter santo de Deus se refletiria no seu povo e, de certa forma, em toda a criação restaurada. Israel seria um povo santo, a terra seria considerada santa, Jerusalém santa, o templo santo. Nossa. A santidade deixaria de ser algo, digamos, restrito a certos lugares ou pessoas e passaria a permear a vida cotidiana, a ponto de, como Zacarias descreve, até objetos comuns, como os sinos dos cavalos, terem a inscrição Santo ao Senhor. Que imagem forte. Muito, né? A quarta característica é a verdade. Em contraste com a mentira e o engano que marcam tanto a história humana, Cristo, que disse "Eu sou a verdade", estabeleceria um reino baseado na verdade. As pessoas confiariam na verdade, o governo seria exercido em verdade, Jerusalém seria a cidade fiel. Uma mudança radical. Total. E a quinta característica espiritual chave que ele destaca é a plenitude do Espírito Santo. Aquela profecia de Joel, né, do Espírito sendo derramado sobre toda a carne, se cumpriria de forma completa. Ah, sim. A presença e o poder do Espírito seriam a norma, não a exceção. E isso resultaria em fervor espiritual, adoração sincera, obediência alegre, comunhão profunda com Deus. Algo sem precedentes na história humana, em larga escala. Então a resposta para a crítica do materialismo é que, nesta visão, o milênio é intensamente espiritual, justamente por acontecer aqui na Terra, com a presença de Cristo. A dimensão física não anula a espiritual. Pelo contrário, ela expressa essa espiritualidade. Exatamente essa linha de raciocínio. O material e o espiritual não estariam em conflito, mas em harmonia, sob o governo de Cristo. E como seria, assim, o dia a dia? Como seria viver nesse mundo transformado? O autor pinta um quadro bem detalhado, né? Das condições dessa era. É quase uma lista de como seria a vida ideal. Sim, a descrição é bem vasta. Talvez em vez de listar tudo item por item, a gente possa agrupar as ideias, né? Basicamente, Pentecoste descreve uma transformação radical em todas as áreas da vida e da criação. Certo. Haveria paz total, o fim das guerras como Isaías e Miqueias profetizaram. Justiça perfeita fluindo diretamente do trono de Cristo. Alegria e consolo substituindo a tristeza e o sofrimento. Isso já seria incrível. E tem mais. A própria natureza seria restaurada. Os animais seriam pacíficos entre si e com os humanos, a terra se tornaria superprodutiva, a maldição seria removida ou grandemente restringida. Tipo, o lobo e o cordeiro juntos. Exatamente essa imagem de Isaías. E na esfera humana as mudanças seriam igualmente drásticas.
o fim das doenças e das deformidades físicas. Ninguém mais doente. Aparentemente não, segundo as profecias que ele cita. Longevidade extraordinária, pessoas vivendo séculos novamente, como lá no início da Bíblia. Trabalho significativo, produtivo, sem a frustração que a gente conhece hoje. Prosperidade econômica abundante para todos. Liberdade de toda forma de opressão. Parece bom demais para ser verdade. Pois é, a descrição é de um mundo ideal mesmo. E claro, o mais importante que permeia tudo isso, um conhecimento universal de Deus. Todos teriam acesso direto à instrução do rei. A presença de Deus seria sentida de forma muito mais direta, palpável. Li também sobre a comunicação ser restaurada com uma única língua unindo a humanidade de novo. Sim, Sofonias fala disso. E a adoração a Deus seria universal, unificada. É um cenário de, o mais próximo de uma utopia realizada que se pode imaginar dentro dessa perspectiva teológica. É de um mundo onde os efeitos do pecado, da queda, da maldição são revertidos ou pelo menos suprimidos pelo governo direto e justo de Cristo. É a restauração de todas as coisas, né? Exato. Superando até o Éden, em certo sentido, por causa da presença manifesta do próprio Deus-homem reinando entre os homens. E por quanto tempo esse estado de coisas duraria? O nome milênio já entrega, né? Sim, entrega. A fonte é bem explícita quanto a isso. Baseia-se, claro, em Apocalipse capítulo 20, onde a expressão 1000 anos aparece 6 vezes. 6 vezes ligada à prisão de Satanás e ao reinado de Cristo com os seus santos. 6 vezes é bastante ênfase. Com certeza. E Pentecoste, citando outros estudiosos, como um chamado Alford, defende que esses 1000 anos devem ser entendidos literalmente, como um período histórico definido com começo, meio e fim. 1000 anos mesmo. Mas aí sempre surge aquela dúvida, né? Que muita gente tem. Como que a gente concilia esses 1000 anos com outras passagens da Bíblia que falam que o reino de Cristo será eterno, ou sem fim, tipo Isaías 9, Lucas 1. Parece uma contradição, né? 1000 anos não é eterno. É uma ótima pergunta e o texto do Pentecostel aborda isso diretamente. É uma questão importante para essa visão. E qual a resposta dele? Bom, a fonte rejeita de cara a ideia de que um reino de 1000 anos anularia a promessa de um reino eterno. A chave para harmonizar as duas coisas, segundo a interpretação que ele apresenta, está lá em 1 Coríntios 15. Ah, passagem da ressurreição. Exatamente. Essa passagem diz que Cristo reina por um período específico até ele derrotar todos os inimigos de Deus, sendo a morte o último inimigo a ser vencido. Certo. E depois disso o texto diz que ele entrega o reino ao Deus Pai. Aí que está o ponto. Pentecostes, seguindo outros teólogos como Schaeffer e MacLean, argumenta que essa entrega não significa que Cristo para de reinar. Não. O que significa, então? A interpretação é que o reino mediatário, ou seja, esse governo teocrático específico de 1000 anos aqui na Terra, que teve o propósito de subjugar toda a rebelião e cumprir as promessas a Israel, ele chega ao seu fim como um reino distinto. Ele cumpriu sua função específica. Ok. Então, ele é, vamos dizer, unido ou fundido ao reino eterno e universal de Deus. Cristo continua reinando para sempre, mas agora como parte desse reino unificado do Pai e do Filho, como Apocalipse descreve mais tarde. O trono de Deus e do Cordeiro. Não são mais 2 tronos, entende? Ah, entendi. O reino terreno se integra ao eterno. Exatamente. E aquela sujeição do Filho ao Pai mencionada ali em 1 Coríntios é vista não como uma perda de poder ou status por parte de Cristo, mas como a conclusão bem-sucedida da missão que o Pai deu ao Filho, governar, subjugar os inimigos e a continuação da harmonia perfeita dentro da Trindade. A relação funcional continua. Faz sentido essa leitura. Portanto, para Pentecostes e para essa linha de pensamento, os 1000 anos são o tempo específico em que o governo direto de Deus é demonstrado aqui na Terra, vindicando a autoridade dele, onde ela foi desafiada por Satanás e pela rebelião humana. Cumprido esse propósito terreno, esse reino se integra perfeitamente ao plano eterno de Deus, com Cristo reinando junto com o Pai para todo sempre.
Os 1000 anos são, então, uma fase dentro da eternidade. Uau, que panorama completo! Recapitulando rapidinho, então, a gente explorou hoje a visão do Dwight Pentecost sobre o milênio, apresentada lá no Manual de Espaptologia. Vimos que ele o entende como um período literal de 1000 anos do reinado de Cristo aqui na Terra. Isso. Vimos como ele conecta isso tudo ao cumprimento das alianças, das promessas feitas a Israel, como esse período começaria com a prisão de Satanás e como ele é totalmente centrado na glória manifesta de Cristo. Discutimos também o caráter desse reino, que apesar de ser terreno, físico, é descrito como profundamente espiritual, marcado pela justiça, obediência, santidade, verdade e a plenitude do Espírito Santo. Perfeito. E aí vimos a descrição daquelas condições de vida transformadas, quase utópicas, e como a duração específica de 1000 anos se encaixaria nessa visão, no contexto maior do reinado eterno de Cristo. Exato. Acho que cobrimos os pontos principais da análise dele. Sim. E para a gente fechar, talvez uma última reflexão que esse material do Pentecostes suscita. Manda. Ele descreve esse futuro com condições externas que seriam, assim, ideais, né? Justiça, paz, conhecimento de Deus, sem a tentação externa de Satanás, tudo sob o governo perfeito de Cristo. Sim, o melhor cenário possível. Só que o próprio Pentecostes menciona, baseado em algumas passagens como Jeremias 30 e Ezequiel 47, que as pessoas que nascerem durante esse milênio, porque a vida continua, a reprodução humana continua, essas pessoas ainda terão uma natureza humana caída. Elas ainda precisarão individualmente de salvação, de regeneração pelo Espírito Santo. É um ponto crucial e às vezes esquecido dessa visão. A necessidade de salvação pessoal continua. Exato. E aí fica a pergunta para a gente pensar, né? O que essa necessidade persistente de redenção pessoal, mesmo no ambiente mais perfeito que se possa imaginar aqui na Terra, sob o governo direto do Rei, o que isso nos sugere sobre a profundidade da condição humana? Sobre a centralidade da graça de Deus para a salvação independentemente das circunstâncias externas. É uma ótima provocação final. Parece indicar que, mesmo no melhor dos mundos externos, a questão fundamental ainda é interna, né? A necessidade de uma transformação que só a graça de Deus pode operar no coração humano. A escolha individual continua sendo essencial. Exatamente. Fica aí essa reflexão, é algo sobre o qual vale a pena pensar mais um pouco. Com certeza. Bom, pessoal, agradecemos muito a companhia de todos vocês nessa análise das ideias de Pentecostes sobre o milênio. Esperamos que tenha sido esclarecedor, que tenha trazido novos insights. Foi um prazer discutir esse tema. Para nós também. E a gente se encontra na próxima. Até lá!